Apple de olho nos direitos da Fórmula 1, gama de pneus para o GP da Bélgica bem interessante, Red Bull vai priorizar a parte técnica e Bernie Ecclestone falando sobre a saída de Christian Horner, algo muito grave deve ter acontecido, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, lembrando antes que nós temos 30% de desconto na Paddock BR na compra de 2 produtos ou mais para o Dia dos Pais. Entre pelo link na descrição, tem vários modelos de várias equipes e pilotos, na verdade todas as equipes e pilotos representados, moletons, 100% algodão, não encolhe e ainda tem o cupom Ressaca Motor para frete grátis. Você ainda adquire um descontinho no Pix também, então entra aí pelo link na descrição. Tem jogos e gift cards na Instant Gaming para você também ficar com seu game favorito. Entra pelo nosso link que você ajuda o canal e economiza uma grana lá na Instant Gaming também. Fica de olho que os lançamentos estão chegando lá. Amigos, vamos começar este vídeo falando então de Apple e Fórmula 1. Isso porque, após o sucesso do filme da F1, que até o momento aí já arrecadou mais de 300 milhões mundialmente, a Apple está de olho em adquirir os direitos comerciais nos Estados Unidos, ou seja, entrar numa disputa ali com a atual detentora que é a ESPN. A Disney, que é a proprietária da ESPN, perdeu a oportunidade de renegociar o contrato sem competição, o que abriu espaço para a nova proposta. A Apple já tem experiência em streaming, como por exemplo com o campeonato de beisebol, e o Tim Cook, que é o CEO da Apple, enfatizou a importância de você ter um produto como o filme da Fórmula 1, que foi produzido também pela Apple, né? Tem o dedinho da Apple ali, para poder alcançar um novo público, e a Apple está mirando possivelmente também algo parecido com o Drive to Survive, no sentido de impacto no streaming, né? A Netflix conseguiu um impacto muito grande com o Drive to Survive, já tá aí, sei lá, 7ª, 8ª temporada, sei lá. Atraiu muita gente pra Fórmula 1, muita gente pra Netflix, e a Apple tá querendo ir por esse caminho também. Como você bem sabe, o Brasil é um caso muito à parte, em que a Fórmula 1 é transmitida na TV aberta, então essa disputa por direitos na transmissão fechada, nos streamings e tal, é totalmente normal fora do Brasil. Aqui a gente fica muito na briga do, poxa, vai ser em TV aberta, não vai? A Globo vai transmitir todas ou não vai? Né? Já que a Globo é a grande favorita para o ano que vem. Mas para eles lá é o normal ter essa disputa nos canais fechados. Me fala aí se você tem alguma preferência, às vezes você mora nos Estados Unidos, acompanha nos Estados Unidos, você tem alguma preferência ou acha que o F1 TV já resolve e não precisa ter aí Apple, ESPN? Me diz nos comentários. O próximo grande prêmio é o da Bélgica, existe uma expectativa para ver o que os últimos upgrades que as equipes levarão fará em termos de diferença, se é que vai ter alguma diferença na ordem de forças, muito dificilmente, a McLaren deve nadar de braçada nesse final de temporada, enquanto deve ter uma briga aí pelo segundo lugar de construtores. Só que o grande detalhe aqui é que desde a Rússia de 2018, a Pirelli não arrisca no sentido de colocar uma gama saltando do duro para o médio, e agora ela vai fazer isso. De acordo com o que está sendo reportado até pela própria Pirelli, nós teremos C1, C3 e C4, ou seja, vai pular o C2. Geralmente quando pula é para o mais macio, né? Vai ser C1, C2 e C4. Agora vai ser C1, C3 e C4. E qual que é a ideia que existe uma lógica por trás disso? O Grande Prêmio da Bélgica tende a ser uma corrida de uma parada, pelo menos inicialmente, o que as equipes esperam é que seja uma corrida de uma parada. A ideia da Pirelli é fazer com que seja uma corrida de 2 paradas, já que corrida de uma parada tende a ser bem menos movimentada, todo mundo fica ali conservando o pneu a corrida inteira e aí ninguém passa ninguém, né? Fica aquela coisinha de no início da corrida até ter um ataque ou outro e depois simplesmente acaba. Então a ideia aqui é justamente você ter com a Pirelli essa gama saltando do mais duro para o médio para ver se dá uma movimentada. As equipes ainda devem tentar fazer uma parada, devem tentar ir de C1 e depois C3, mas vai ficar mais difícil. Talvez quem tente 2 paradas tenha um pouquinho de vantagem nessa brincadeira. É claro que safety car e outros fatores vão entrar em jogo também, e aí na live que nós vamos fazer na semana do Grande Prêmio, vamos falar sobre chances de safety car, etc. Inclusive eu te convido a conhecer o Ressaca Express, lá nós temos cortes, nós temos lives, tem cortes das lives, corte do canal principal, shorts, enfim, muita coisa lá acontecendo no Ressaca Express, entra aí se você não conhece. Mas me fala o que você achou dessa ideia da Pirelli, eu acho uma boa ideia, eu acho que para o Grande Prêmio da Bélgica faz sentido, vejo com bons olhos, mas talvez você discorde, diz aí nos comentários. Voltando ao caso Christian Horner, nós sabemos que agora o novo chefe da equipe, o Laurent Max, Lohan Max, enfim, ele terá um trabalho de organizar a casa em meio ao caos da Red Bull.
Só que está sendo dito também que existe já uma prioridade da Red Bull, uma vez que não deve mexer necessariamente na dinâmica que a equipe está tendo agora, seja com os motores, a própria Ford já falou que não muda nada a saída do Christian Horner para eles, então, nesse caso, qual é o foco da Red Bull? Pelo que está sendo noticiado, lembrando que as fontes sempre ficam na descrição, eles querem recrutar novos engenheiros que possam apoiar o diretor técnico Pierre Wacher, em resposta aos desafios impostos pelas novas regulamentações e também a recente reestruturação. Com a saída do Adrian Newey, isso já era esperado. O Adrian Newey era um nome ali que dava o norte para a Red Bull. Inclusive está até saindo algumas matérias aí falando que o motivo da saída do Newey teria sido que o Christian Horner estava querendo diminuir um pouquinho ali a carga horária do Newey. E olha só que coisa doida, né? O Horner realmente mexendo em tudo e em todos. Então aquela ideia que alguns de vocês estão dando do Horner ir para Aston Martin talvez seja um pouquinho difícil. Às vezes o Newey não vai gostar muito da ideia. Mas já era esperado que teria uma reestruturação na parte técnica para ajudar o Pierre Wacher. Isso com certeza já era esperado, então não surpreende. Tá aí o foco da Red Bull, pelo menos de acordo com o que está sendo noticiado. Vamos agora falar sobre Bernie Ecclestone e o caso Christian Horner mais uma vez, porque o Bernie Ecclestone falou que conversou com o Christian Horner na segunda-feira, ou seja, um dia antes da demissão, e de acordo com ele, o Christian Horner nem sequer citou a possibilidade de ser demitido, ou seja, o Christian Horner realmente sabia de nada. Se você não assistiu o nosso último vídeo, em que falamos até como o caso Porsche está influenciando nisso tudo, entra que você vai entender um pouquinho mais. Só que o que o Bernie Ecclestone está realmente puxando ali, ele está pegando no pé, e eu acho que o ponto dele é muito válido, ainda mais que o Bernie Ecclestone é o cara que transformou a Fórmula 1 no que ela é hoje, e ele entende muito desses bastidores, já foi chefe de equipe, já foi o grande cara da Fórmula 1, etc. Ele fala o seguinte: o que chama a atenção é você mandar embora o cara com efeito imediato. Não tem por que você mandar embora com efeito imediato, a não ser que ele tenha feito algo grave. Ou seja, tem algo estranho nessa história. Se você só queria mandar o Horner embora porque ele tá tendo poder demais e tal, falasse que ele ia ficar até o final da temporada, que ia concluir uma temporada de sucesso, etc, etc, para concluir os anos na Red Bull, e beleza, manda o cara embora. Mas não, decidiram demitir o cara, de uma hora para outra, no espaço de 24 horas decidiram isso, ao que tudo indica, mal avisaram o Horner e pegou o mundo da Fórmula 1 de surpresa, inclusive todos os outros envolvidos, né, toda a cascata que teve por causa desse caso. Então, meus amigos, se o Bernie Ecclestone está falando que tem algo estranho aí dentro, eu acredito e acho que tem muito a ver com o que falamos no vídeo de ontem da parte tailandesa e austríaca. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!